Ezequiel capítulo 37, a partir do verso 1, que diz assim a palavra do Senhor: A mão do Senhor veio sobre mim, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor a um vale cheio de ossos, e me fez andar de um lado para o outro, e eu vi que o número deles no vale era grande demais, estavam muito secos. E ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão reviver? Respondi então, Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, farei entre vós o fôlego, entrar em vós o fôlego de vida e vivereis. Sobre vós, porém nervos, farei aparecer carne e estenderei pele, porei espírito em vós e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei, como me foi ordenado. Enquanto profetizava, houve então um ruído, um barulho de estalo, e os ossos começaram a se unir, osso com osso. Olhei e vi que os nervos os cobriram, a carne apareceu e a pele se estendeu por cima deles, mas não havia espírito neles. Então, ele me disse, profetiza ao espírito, ó filho do homem, profetize e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele havia me ordenado. Então o Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram em pé um exército muito grande. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem, nossos ossos secaram-se, a nossa esperança morreu, fomos totalmente exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas e vos trarei a terra de Israel, ó povo meu. E quando eu vos abrir as sepulturas e vos fizer sair, sabereis que eu sou o Senhor, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse e cumpri isso, diz o Senhor dos exércitos. Amém? E que o Senhor nos abençoe todas as vezes que nós lemos e estudamos a sua palavra. Amados, algumas pessoas já viram a morte de perto. Não sei se já aconteceu isso com você, de escapar de uma situação que talvez soubesse que morreria. Às vezes nós vemos a nossa vida por um fio, e às vezes esse fio arrebenta, como a notícia que marcou essa semana de um submarino que desapareceu, tentando fazer um passeio para ver os destroços do Titanic e acabou implodindo. Mas literalmente, outras pessoas foram salvas já mortas, quando todos já não acreditavam na reversão de suas vidas, foi então que aconteceu um grande milagre. Na manhã do dia 26 de maio de 2013, um navio que levava 12 homens da Nigéria, sofreu um terrível naufrágio. E um dos tripulantes, um nigeriano de 29 anos, que trabalhava como cozinheiro daquele navio, ele estava no momento no banheiro, e quando o navio começou a afundar, a água começou a entrar para dentro do navio, ele tentava abrir a porta e não conseguia de jeito algum, e o navio de repente afundou. A morte era certa para aquele homem, mas até que naquele cômodo, naquele banheiro que ele estava, quando começou a afundar, formou uma bolha de ar de forma milagrosa. Aquele navio ficou a 30 metros de fundura, mas aquele homem conseguiu sobreviver naquele lugar, através de um grande milagre. E ele conta depois
depois que os mergulhadores conseguiram retirá-lo, ele escutava, diz ele, os peixes comendo o resto ou o corpo dos seus amigos durante aqueles 3 dias ali debaixo da água. Mas diz ele que o tempo todo ficava dizendo: ó Deus, pelo seu nome, salva-me. O Senhor sustenta a minha vida, e a Bíblia vai mostrar que essa também é uma promessa do Senhor, porque o Senhor, aquilo que Ele cumpre, as promessas que Ele tem para nossas vidas, uma hora vai chegar, uma hora vai cumprir, e nós não vamos morrer até que as promessas do Senhor se cumprem em nossas vidas. Às vezes, queridos, em nossas vidas, nós passamos por situações que também nos sentimos mortos. E de repente Deus usa uma espécie de desfibrilador, dando um choque de realidade, para que nós possamos voltar a viver, principalmente voltar a viver os planos e os propósitos do Senhor. O desfibrilador que Deus usa se chama Bíblia, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é capaz de reanimar. Ela é capaz de reviver qualquer ser humano, mesmo aqueles que têm a sentença de morte. Deus é o único que tem total poder de trazer vida para aquele que está morto. Foi assim que Jesus fez com Lázaro depois de 4 dias morto. Foi assim que fez com a filha de Jairo, porque Jesus tem poder para transformar, para ressuscitar, para curar e reviver qualquer vida através da sua palavra. Esse é o grande e verdadeiro significado de um reavivamento. Hoje se fala muito sobre avivamento. Hoje muitas igrejas dizem e fazem programações, congressos, dizendo noite do avivamento. Mas o que realmente nós precisamos viver como igreja do Senhor é o reavivamento. Porque enquanto o avivamento é viver e ter vida, o reavivamento é voltar a viver. E muitos estão como mortos, muitos estão vivendo um estado estático. E é necessário retornar ao estado original para o qual Deus nos criou. O reavivamento é necessário acontecer nas nossas vidas. É necessário a gente deixar o Senhor agir na nossa vida, nos trazendo vida de verdade. Mas talvez você pergunta: pastor, mas eu estou vivo, eu acabei de vir para a igreja, eu estou respirando, eu estou participando de todas as programações, por que eu preciso reviver? Por que eu preciso voltar a ter vida, já que eu estou em pé, estou andando? Mas, queridos, aí que entra a grande diferença. Há uma grande diferença entre viver e sobreviver. Enquanto o sobreviver é permanecer vivo, com condições mínimas de vida, viver significa aproveitar de verdade e ter um verdadeiro sentido de existência. O que muitas pessoas estão apenas vivendo, na verdade, é sobrevivendo e não vivendo de verdade. Estão apenas de pé, estão apenas usufruindo de algumas coisas, mas não conseguem viver o real sentido da sua vida e para aquilo que Deus criou. A nossa definição de viver de verdade não pode estar baseado nos recursos humanos. A nossa vida precisa estar baseado em Deus. Nós vivemos bem se estamos em comunhão com o Senhor, se estamos obedecendo a palavra de Deus, aí sim nós estamos vivendo de verdade. Nós precisamos entender que sem Deus eu sobrevivo, mas com Deus eu vivo de verdade. A Bíblia vai dizer em João capítulo 10, verso 10, diz o seguinte: olha, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu, Jesus, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. O plano do Senhor,
ao se envolver com a nossa história, com a sua história, é fazer com que você sinta vivo de verdade, que você venha usufruir de verdade dos planos, dos propósitos que Ele tem para a sua vida. Deus nos dá a vida, uma vida em abundância, e nós precisamos ter certeza que a vida sem Deus é uma vida desorganizada, uma vida sem sentido, em todas as áreas, nos negócios, nos objetivos, na família, mas que quando nós temos o Senhor do nosso lado, fazendo parte da nossa história, aí sim nós vamos trilhar, aí sim nós vamos caminhar no plano que Deus escreveu para cada um de nós. A Bíblia vai dizer que antes de você nasceu, Deus já tinha um plano, Deus já tinha um propósito para a sua vida, mas é necessário reviver, voltar a ter uma vida plena, abundante daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Muitas pessoas hoje são verdadeiros mortos-vivos. Muitos já sepultaram os seus sonhos, os seus ideais. Pessoas não encontram um sentido em suas vidas, não há futuro em seus olhos, se sentem completamente derrotados e sem esperança, estão ativas em suas atividades diárias, mas interiormente a morte já se faz presente. Talvez, querido, você chegou aqui nessa noite com esse mesmo sentimento. Talvez você já esteja envolvido em um grande ativismo do dia a dia, um dia a dia corrido, cheio de atividade, trabalho, envolvido em tantas coisas, mas quem sabe talvez você também não está sentindo como tivesse com os ossos secos, uma vida seca, uma vida sem sentido, uma vida sem direção, sem propósito, sem objetivo. Não diferente. Era assim que estava vivendo também o povo judeu nos tempos do profeta Ezequiel. O texto que nós lemos inicialmente conta uma visão que o profeta Ezequiel teve daquilo que o povo estava sentindo. No tempo em que Ezequiel, ele recebeu essa profecia de Deus, o povo judeu estava exilado no Império Babilônico e Jerusalém estava totalmente destruída. Eles haviam sido levados como escravos para a Babilônia. A cidade de origem estava totalmente quebrada, destruída. Não havia mais esperança. O povo se sentia morto, abandonado por Deus, sem futuro. E eles então, exilados na Babilônia, eles diziam uns aos outros, como o verso 11 que nós lemos, que eles diziam o seguinte: olha, os nossos ossos secaram-se e a nossa esperança morreu, fomos exterminados. Um povo que havia perdido esperança, entregues a um povo inimigo, sentindo-se longe de Deus, mas através de uma visão, Deus então leva o profeta Ezequiel para um vale cheio de ossos humanos. A Bíblia vai dizer que esse lugar era um lugar sem vida, provavelmente um lugar que estava cheirando mal. A Bíblia diz então que Deus, ele pergunta para o profeta Ezequiel, dizendo se os ossos poderiam voltar a ter vida, mas Ezequiel, não sabia responder. Então, por uma ordem de Deus, Ezequiel, profeta, profetizou sobre aqueles ossos secos, sem vida, dizendo que eles receberiam uma nova vida, vinda de Deus. A Bíblia vai dizer que quando ele profetiza então sobre aqueles ossos, como ele estivesse num cemitério, vendo somente osso, tudo seco, cheirando mal. Mas naquele momento, quando ele profetiza sobre aqueles ossos, a Bíblia vai dizer que os ossos começaram a se mexer, esqueletos começaram a se juntar, osso com osso. De repente surgiram tendões, músculos, peles sobre aqueles ossos.
E o corpo então, de repente, agora tinha cabelo, tinha unhas, estavam perfeitos. Todos os órgãos, músculos, pele estavam no lugar. Mas a Bíblia diz ainda que esses corpos estavam prostrados, deitados, estavam perfeitos fisicamente, aos olhos humanos, eles estavam inteiros, mas não haviam vida sobre eles. E aí, nesse momento, Deus vira então para o profeta Ezequiel e fala de novo: Ezequiel, profetiza de novo, outra vez, sobre esses corpos. E agora pede que o Espírito Santo, ou Espírito de vida, venha entrar nesses corpos. E a Bíblia vai dizer então que os corpos naquele momento ficaram vivos, ficaram de pé e se tornaram um grande exército. Ali então o Senhor traz uma explicação para o profeta Ezequiel, mostrando que a visão do vale dos ossos secos representava a restauração que o Senhor iria fazer em todo o seu povo de Israel. Deus prometeu que iria mudar a situação daquele povo, que estava como escravos, que estava sentindo como ossos secos. O povo de Israel, a Bíblia vai dizer que o Senhor prometeu que eles voltariam para a sua terra de origem e seriam totalmente restaurados. Deus disse que iria encher o seu povo com o seu Espírito, trazendo uma nova vida para eles. E a Bíblia diz então, na continuidade da história, nós vamos perceber que Deus cumpriu a promessa do Vale dos Ossos Secos. Depois de 70 anos no exílio, os judeus então tiveram a permissão para voltar para casa. E ali eles tiveram a oportunidade de reconstruir Jerusalém, a terra deles, o templo, e eles se voltaram o coração para o Senhor. Mas, queridos, esse foi apenas o início de uma grande restauração que Deus estava mostrando que iria fazer na humanidade. Alguns séculos depois, Deus envia Jesus, e com sua morte e ressurreição, Jesus também trouxe verdadeira restauração para a humanidade. Agora todos que creem em Jesus podem receber o Espírito Santo, porque pelo seu poder, Deus é capaz de mudar vidas que antes não tinham esperança, e o Senhor é aquele que é capaz de dar uma nova vida. Por isso nós somos regenerados. Nós deixamos um corpo, o velho homem morto, e agora o Senhor dá uma nova vida, uma nova esperança, uma nova história para cada um de nós. O Vale dos Ossos Secos mostrou o que Deus podia fazer por Israel, mas também nos mostra aquilo que Deus pode fazer em nossas vidas, porque não há nada impossível para o Senhor. Ainda que a vida esteja seca, ainda que a vida esteja sem sentido, sem direção, Deus, através da sua palavra, pode fazer reviver sonhos, projetos, vidas que estavam acabadas. Deus é capaz de transformar, Deus é capaz de mudar a sua realidade, Deus é capaz de mudar a sua história, somente com uma palavra que Ele mandar. Deus pode fazer. Através dessa história, nós vemos um lugar sem sentido, sem vida, mas Deus agiu, mostrando que Ele é capaz de interferir, de mudar também as nossas histórias. Quem sabe, querido, você não tem vivido tempos como os judeus exilados. Quem sabe algumas coisas da sua vida já foram sepultadas. Mas a palavra de ordem de Deus nessa noite é: reviva, porque eu restituirei e te darei uma nova vida, uma vida plena, uma vida em abundância. Deus tem um grande plano, Deus tem um grande projeto para nossas vidas. A Bíblia vai dizer que o ser humano, ele busca as suas próprias complicações. Às vezes a vida está muito difícil por causa da gente mesmo. Nós escolhemos fazer o mal, nós queremos fazer do nosso jeito,
nós queremos estar na direção da nossa vida, mas se entendermos o plano e o projeto do Senhor, se entregarmos a nossa vida ao Senhor, Ele é capaz de criar esse plano perfeito para que a gente venha então viver uma vida abundante. Talvez a pergunta que você possa fazer nessa noite é: pastor, mas o Senhor não conhece a minha realidade, o Senhor não sabe da minha situação, o Senhor não sabe das lutas que eu tenho passado dentro de casa. Pastor, está muito difícil, eu tenho lutado, pastor, eu tenho trabalhado, mas as coisas não mudam, as coisas parece que não faz sentido, às vezes eu oro, parece que as coisas não estão acontecendo. Talvez a sua pergunta seja: pastor, o que eu devo fazer diante da situação que eu estou vivendo, diante dessa vida seca que eu estou levando? E aí, queridos, eu quero nessa noite trazer 4 atitudes, 4 coisas que você precisa fazer mediante essa história do Vale dos Ossos Secos. Primeira coisa, você precisa saber que Deus está ciente de tudo o que está acontecendo na sua vida. Deus sabe de tudo. Deus sabe todo o seu sofrimento. Não há nada que Deus não saiba daquilo que você está vivendo. O Senhor, quando levou o profeta Ezequiel até um vale cheio de ossos secos, ninguém conhecia a existência daquele vale, apenas o Senhor. Aquele lugar representava a vida e o sofrimento do povo. Isso nos lembra o fato de que podemos esconder tudo de todos, mas menos de Deus. Quando nós estamos secos por dentro, Deus sabe. Não apenas sabe que nós sentimos mal daquilo que nós estamos passando, mas também sabe aquilo, por que nós estamos passando por aquilo. Talvez até que você tenha conseguido esconder das pessoas aquilo que você tenha vivido ou está vivendo. Talvez você já conseguiu esconder da sua família, do seu cônjuge, dos seus pais, mas o Senhor sabe das suas lutas, das suas dificuldades. A palavra do Senhor vai dizer que lá em Salmos, diz que Ele colhe cada lágrima que sai nos nossos olhos. Deus sabe o seu choro, Deus sabe aquilo que você tem passado. Deus, além de saber, Ele está acolhendo tudo que você está passando, tudo que você está sentindo. Queridos, conta-se uma história que certo jardineiro, ele aguardava com ansiedade a abertura de um botão, mas a flor nunca desabrochou. Então ele, abrindo as pétalas, ele descobriu o motivo. Havia um verme que estava devorando o coração daquela flor. Talvez, queridos, as pessoas por fora esperam com expectativa algo sobre você, mas talvez o que não está acontecendo, sua vida não tenha andado, talvez existe algo devorando a sua alma, o seu coração, que muitas pessoas não entendem, não sabem o porquê, mas Deus sabe o motivo. Deus sabe aquilo que você tem passado. Está difícil, a luta está complicada, o desafio está grande demais. Fique tranquilo, Deus sabe tudo que você está passando. Deus está ciente de tudo. Deus não desviou os olhos dele de você. Deus continua olhando para a sua vida. Deus continua olhando para a sua história. Uma segunda coisa, diante das lutas e dificuldades que nós passamos na nossa vida, nós precisamos acreditar que Deus pode fazer e agir em nós. O grande problema, a grande barreira que muitas vezes nós encontramos e colocamos em nossa vida é a incredulidade. Muitas vezes nós não acreditamos naquilo que Deus pode fazer. Às vezes a falta de fé. Colocamos diante do Senhor, oramos, entregamos nas mãos de Deus, mas ao mesmo tempo queremos fazer do nosso jeito.
Queremos agir conforme o nosso plano e não no projeto, no plano de Deus e nem no tempo de Deus. Quando Deus fez a pergunta ao profeta Ezequiel, ele disse: filho do homem, poderão reviver esses ossos? Ezequiel então preferiu dar uma resposta mais cautelosa. Ele disse: Senhor Deus, tu sabes. Queridos, particularmente, eu preferiria que o profeta tivesse sido mais ousado e respondesse com veemência, dizendo: sim, Senhor, o Senhor pode fazer. Mas em sua resposta, o profeta demonstra que aos olhos humanos era impossível. Aos olhos humanos era impossível aqueles corpos, aqueles ossos todos secos, já mortos há tempos, a voltar a ter vida. Mas ele diz ao Senhor: Senhor Deus, tu sabes. Ele estava mostrando que para Deus tudo poderia acontecer. Queridos, tem coisas na nossa vida que, por mais que queiramos mudar, parece ser algo praticamente impossível, mas só pensamos assim porque olhamos sobre a ótica humana e não sobre a ótica de Deus. Se começarmos a olhar sobre a ótica de Deus, nós vamos ver que não há nada impossível para Deus, porque a Bíblia vai dizer: agindo Deus, quem impedirá? Deus pode fazer. Pastor, mas não tem jeito, o caso não tem como mudar, já foi decretado, os médicos falaram que não tem cura, não tem mudança, a justiça já deu a causa lá, mostrando que está perdida a situação. A grande questão é: quem você acredita? Você confia em quem? Ei, meu irmão, a última resposta vem de Deus. É Ele que você precisa confiar, é nele que você precisa crer. Se Deus falar que tem jeito, vai ter jeito. Deus vai mudar essa realidade, Deus vai mudar essa história, Deus vai transformar essa vida. Sabe aquele amigo, aquele parente seu, que você olha para ele e fala assim: olha, esse aqui é um incrédulo, esse aqui não acredita em nada, esse está longe do Senhor, esse não tem jeito, já é viciado, já está envolvido com droga, com bebida. Olha, já tentamos de tudo, levamos para a clínica, já passou por várias clínicas e nada mudou. Pastor, esse infelizmente, assim, eu creio que muitos mudam, mas esse não tem jeito. Ei, você não conhece o Deus que você serve, porque o Deus que você serve pode mudar qualquer realidade, porque Jesus transforma de verdade. Jesus pode mudar, Jesus pode transformar. Então acredite que Deus pode agir na sua vida. Mas, queridos, há uma terceira coisa que você precisa entender, é que você precisa buscar auxílio na palavra de Deus. Diante de uma crise, diante de uma dificuldade, você precisa ouvir a voz do Senhor. Às vezes nós damos ouvidos para tantas pessoas ao nosso redor, ouvimos nossos amigos, procuramos conselho em tantas pessoas, mas a última pessoa que nós procuramos é o Senhor. Deixamos de ouvir a voz de Deus, e Deus, Ele traz a voz dEle tão presente em nossas vidas, através da sua palavra. Nós temos acesso à palavra de Deus todos os dias. Versículo 4 diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Foi a mensagem que marcou o ponto de virada na vida daqueles ossos. Ei, querido, quando nós estamos em dificuldades, devemos nos voltar à palavra do Senhor, porque Deus criou a todas as coisas através da sua palavra, Deus curou através da sua palavra, Deus salva também através da sua palavra, como diz João capítulo 1, verso 14. Se você for às Escrituras, você vai encontrar todos os recursos necessários para resistir, para triunfar sobre todo o mal.
A palavra de Deus é um antídoto necessário para vencermos todas as nossas lutas. O salmista escreveu no Salmo 119, verso 28, a minha alma se consome de tristeza, mas fortalece-me segundo a tua palavra, Senhor. É através da palavra do Senhor que nos dá a condição de revivermos, de mudarmos a nossa realidade, de darmos um norte para a nossa vida. O grande pregador Charles Spurgeon, certa vez ele declarou dizendo: nenhuma língua toca todas as profundezas da minha natureza como a palavra de Deus. Nenhum sermão, nenhuma pregação, nada que venha sair através do homem pode tocar como a palavra do Senhor pode tocar no fundo da nossa alma. A palavra de Deus é capaz de penetrar os nossos corações e transformar aquilo que é necessário. Ei, está passando por dificuldade, está passando por luta, está precisando de um remédio bom nessa área, para revigorar sua alma, o seu espírito, busque na palavra de Deus. Mas, querido, há uma última atitude que você precisa tomar. Se você quer reviver, se você quer realmente estar no centro da vontade e dos projetos de Deus para a sua vida, você precisa estar totalmente dependente do Espírito Santo. Queridos, quando nós chegamos no verso 9, a Bíblia vai mostrar que aqueles ossos, esqueletos, agora não eram mais esqueletos. Agora eles tinham carne, tinham pele, tinham tendões, já tinham cabelo, unha, já estava o corpo perfeito. Mas naquele momento, no verso 9, diz que eles eram também apenas cadáveres, corpos com todos os órgãos no lugar, mas mortos. Os corpos estavam completos, perfeitos, mas entretanto continuavam deitados sobre a face do vale, que não possuía ainda vida. Então, nesse momento, o Espírito de Deus veio e assoprou sobre aqueles mortos, e em seguida o fôlego de vida entrou nas narinas deles, e eles viveram e se puseram em pé, se tornando um grande exército do Senhor. Através do sopro do Espírito, aqueles corpos voltaram a viver. Amados, a profecia estava chegando ao fim, lembrando-nos que é o Espírito Santo quem nos põe de pé. Sem a ação do Senhor, nós podemos ter o melhor preparo, as melhores intenções, os melhores esforços do mundo, nós podemos fazer tudo, conquistar tudo nessa terra, mas se o Espírito Santo não soprar sobre as nossas narinas, não entrar no nosso coração, nós vamos ser apenas vivos, mas vivos que têm um corpo espiritual morto. Vamos ser corpos aparentemente perfeitos, mas ainda cadáveres, mortos espiritualmente. Mas somente através do Espírito Santo nós vamos ter condição de viver de verdade o plano e o projeto que o Senhor tem para nossas vidas. É necessário deixarmos que o Espírito Santo venha entrar no nosso coração. Talvez você tem tentado mudar situações, confiando nos seus próprios esforços, mas a questão não é por força. A Bíblia vai dizer, em Zacarias 4:6, não por força, nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A sua vida vai ter realmente sentido se você deixar o Espírito Santo guiar os seus caminhos, guiar a sua vida por completo. Quando você sai da direção da sua vida e deixar que o Espírito Santo venha guiar, mudar, transformar aquilo que é necessário. Somente com a ação do Espírito Santo, somente dando liberdade ao Espírito Santo, é que nós vamos viver de verdade, não apenas sobreviver. Quem sabe, meu amado irmão, você chegou aqui nessa noite
se sentindo como os judeus no cativeiro. Talvez você chegou aqui nessa noite com os ossos secos, sem expectativa de vida, com sonhos e projetos enterrados, talvez escravo de um erro, de um pecado, sem esperança, apenas sobrevivendo, mas não vivendo de verdade. Mas hoje, o mesmo Deus que reviveu naquela visão do Vale dos Ossos Secos, trouxe vida para aquela sequidão, é o mesmo Deus que está presente aqui nessa noite, pronto para reviver os sonhos que um dia foi perdido na sua vida. Deus pode fazer muito mais daquilo que você imagina, porque muitas vezes os nossos olhos limitados enxergam hoje, mas Deus está enxergando a sua vida lá na frente. Quando você se colocar à disposição do Senhor, estiver nas mãos de Deus, você vai ver o sobrenatural do Senhor sendo feito na sua vida, na sua família. Mas é necessário deixar o Espírito Santo agir em você. Queridos, a história do Vale dos Ossos Secos mostra a realidade do que muitos estão vivendo. Provavelmente alguém aqui nessa noite está vivendo uma situação que talvez só você saiba, mas você muitas vezes está se sentindo uma vida seca, sem sentido, uma vida sem propósito, sem direção. Talvez você está se sentindo morto espiritualmente, mas o Senhor está aqui nessa noite para soprar um novo fôlego do Espírito, o fôlego do Espírito Santo, aquele que vai fazer você voltar a viver os planos do Senhor. Eu queria orar por você, feche seus olhos em nome de Jesus. Queridos, eu não posso encerrar essa mensagem sem antes te dar a oportunidade de reconhecer as suas fragilidades e principalmente entender que a vida só é vivida de verdade e abundância se o Espírito Santo estiver presente em nossas vidas. Mas talvez, queridos, você chegou até aqui buscando agir conforme a sua vontade. Talvez você criou planos e projetos para a sua vida, você já escreveu o roteiro da sua história, mas o desafio que eu tenho para você nessa noite é que você venha tirar a caneta das suas mãos e colocar nas mãos do Senhor, pedir: Senhor, não, eu quero que o Senhor escreva a minha história, eu quero que o Senhor escreva a história da minha vida, da minha família. Talvez na sua vida há somente sequidão, mas está presente aqui nessa noite aquele que é a fonte de água viva, aquele que é capaz de transbordar algo novo em sua vida, fazendo você reviver, voltar a ter esperança, voltar a ter sonhos, voltar a ter planos e principalmente viver no centro da vontade do Senhor. Você não pode sair daqui nessa noite sem tomar uma decisão com Cristo. Você não pode sair daqui dessa noite sem tomar a decisão de deixar que o Espírito Santo venha agir na sua história. Deus está te dando essa oportunidade. Para que viver numa sequidão? Para que viver numa vida sem sentido, sem propósito? É como a Bíblia diz, que é correr atrás do vento, não tem como alcançar o vento. Talvez você está assim, correndo atrás do vento, buscando saciar a sua vida nas coisas materiais, na riqueza, no dinheiro, no poder, mas nada disso é suficiente para te trazer uma vida de verdade.
algo que somente o Espírito Santo pode fazer por você. Por isso, eu quero te dar essa oportunidade. Se nessa noite você entende que essa palavra é para você, dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor venha agir na minha história, aonde você estiver, ninguém está olhando para você. Gostaria que você levantasse uma das suas mãos, que eu quero orar por você, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, amém, 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 glória a Deus, lá atrás, amém, glória a Deus. Há mais alguém? Amém, glória a Deus, lá atrás, glória a Deus, na galeria, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, lá em cima, glória a Deus, glória a Deus. Há mais alguém? Pai, nós somos gratos ao Senhor pelo privilégio de estarmos na Tua casa nessa noite, e por termos ouvido a Tua palavra. Pai, nós sabemos que a vida sem o Senhor é tão difícil, cheia de lutas, dificuldades. Com o Senhor já temos os desafios, mas uma certeza que nós temos é que o Senhor está conosco todos os dias, essa é a promessa do Senhor. Pai, mas nós queremos colocar diante do Senhor cada um que levantou uma das suas mãos, declarando de forma pública que reconhece que depende totalmente do Senhor, que entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, esses que levantaram uma mão, eu peço uma bênção especial, que o Senhor venha então escrever uma nova história, uma linda história, uma história que é usada e transformada através do Espírito Santo, uma história que realmente venha a fazer sentido e ter propósito, porque somente com o Senhor que a nossa vida tem sentido e propósito. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha escrever o nome de cada um desses no livro da vida, e que jamais pode ser apagado. Pai, nos abençoe, abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo. Pai, nos dê uma semana de paz, uma semana de bênçãos, uma semana cheia de vitórias vindo do Senhor para todos nós. Nos livra, Senhor, de todo o mal. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o imensurável amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja presente com todos aqui nessa noite, com todo o povo do Senhor espalhado pela terra, desde agora e para sempre. E o povo de Deus diz: amém, amém. Coração silenciosa, nós encerramos o nosso culto.